você podia pedir aí a Deus uma palavra boa para o seu coração. Podia orar, falar assim: Deus, eu quero uma palavra boa para o meu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus uma palavra boa. Eu estava ali, enquanto o pessoal cantava Isaías 9, eu falei: Deus, eu quero uma palavra boa para o meu coração. Faz uma palavra de esperança para mim. Você podia fazer a mesma coisa, pedir a Deus assim: Deus, dá uma palavra boa hoje, no nome de Jesus. Deus, é isso que nós queremos, uma palavra boa, palavra do céu para a gente. Então traz uma palavra boa para a gente, Deus. E fale ao nosso coração, através da palavra que o Senhor sempre falou. E que essa palavra possa fazer sentido para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nessa noite. E que possamos entender a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, a gente possa praticar. Obrigado por poder estudar aquilo que nosso irmão Miqueias escreveu há tanto tempo atrás. E que através da vida deste teu filho, e iluminados pelo teu Santo Espírito, possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Esse é o nosso pedido a ti, por Jesus. Amém. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar com um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Início da semana eu li uma postagem em uma rede social e eu vi uma frase muito interessante. E a frase era essa aqui: os bons estão morrendo muito cedo. A pessoa fez um artigo falando sobre os famosos que foram levados este ano pelo Covid-19. E ao falar sobre eles, ele fala que essas pessoas que eram pessoas boas perderam a sua vida num ano que foi um ano difícil para todo mundo. Sem querer concordar ou discordar da postagem dessa pessoa, eu acho interessante porque 2020 trouxe para a gente algumas perguntas, alguns questionamentos. Pode voltar lá para o slide de cima. Trouxe alguns questionamentos que são interessantes e talvez o principal deles seja: por que um Deus que é bom e tão poderoso permite que o mal aconteça? Por que Deus que é bom e todo poderoso permitiu que um vírus parasse o mundo? Porque Deus que é bom permite que a gente sofra. Porque Deus que é bom permite que pessoas boas morram e pessoas não tão boas assim. Não falei pessoas ruins não, gente. Falei pessoas não tão boas continuam aí. Por que Deus permite essas coisas? Quando eu olho para o livro do profeta Miqueias, eu vejo um período em que o povo também questionava isso. Miqueias é contemporâneo de Isaías, então Miqueias profetiza no ano 700, aproximadamente ali no ano 700. A nação de Israel, o reino do norte, havia caído nas mãos da Síria. E Judá vivia sob a ameaça. Miqueias profetiza, volta aí no capítulo 1. E no versículo 1 ele diz que profetizava nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Esse Ezequias é aquele que enfrentou o cerco de Senaqueribe, rei da Síria, e a quem Deus livrou, mas ao mesmo tempo em que a Síria estava conquistando o mundo e fora derrotada ali às portas de Jerusalém, um novo império surgia, o Império Babilônico.
E Miqueias é o profeta, é um dos profetas que vislumbra um futuro que é um futuro difícil para a sua nação. E ele sabe por que a nação vai passar por momentos difíceis, porque essa nação pecou contra Deus. A mensagem de Miqueias é dividida em 3 partes, como nós vimos no domingo pela manhã. A primeira parte começa no capítulo 1, versículo 2, e é introduzida com a seguinte declaração: ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que nela se contém. E vem uma mensagem dura aí, mostrando que o povo quebrou a aliança com Deus, pecou contra Deus, quebrou a primeira tábua da lei, ou os 4 primeiros dos 10 mandamentos. E aí o capítulo 2 é a sequência disso, quando o profeta nos apresenta os pecados do povo agora contra os seus semelhantes, ou os últimos 6 dos 10 mandamentos. Mas a mensagem de Miqueias termina com uma notícia de esperança, um Deus que vem para ajuntar e mostrar que há esperança em meio ao caos. O capítulo 3 introduz, então, a parte central desse texto, desse livro do profeta Miqueias, com a sua segunda mensagem também introduzida com a declaração: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel. E a mensagem é para o povo, ou os líderes do povo, tanto líderes políticos quanto líderes religiosos que também haviam se afastado de Deus. Os profetas, vai dizer Miqueias no capítulo 3, versículo 5, profetizam paz, sendo que não há paz. Eles não trazem a palavra de Deus. Os cabeças do povo são corruptos e praticam abominações. Os juízes vendem o direito. E Deus, então, destruirá o seu povo. O que me impressiona nessa sessão aqui é que a mensagem de esperança é maior do que a mensagem de juízo. A mensagem de esperança compreende os capítulos 4 e 5 de Miqueias. E ela começa com uma conjunção adversativa. Dá uma olhada aí no capítulo 4, versículo 1. Quando Miqueias diz assim: mas nos últimos dias. Mas por que Miqueias vai dizer que nos últimos dias? Apesar de tudo, nos últimos dias. Porque o pecado do povo vai gerar a destruição de Jerusalém. Dá uma olhada aí no versículo 12 do capítulo 3. Quando diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. E Miqueias está vendo o que vai acontecer quase 200 anos, ou pouco mais de 100 anos depois de sua profecia, quando Nabucodonosor entrou ou iria entrar em Jerusalém nos dias de Miqueias, e ele acaba fazendo isso no ano 586. E aí Jerusalém é destruída, o templo é derribado, e durante anos o mato toma conta daquilo que era o templo glorioso de Salomão. E aí vem o profeta e diz: mas nos últimos dias. E a visão de Miqueias agora é uma visão escatológica, uma visão quanto ao final dos dias, onde o monte da casa de Deus será o mais alto dentre todos os montes. Talvez quem ouviu Miqueias falando tenha pensado o seguinte: olha, existem montes muito mais altos do que o Monte Sião. O Monte Sião tem cerca de 700 metros. O Monte Hermon, por exemplo, tem 1.900. Então existem montes muito mais altos. E como o monte da casa de Deus, o Monte Sião seria o monte mais elevado. Seria o monte mais elevado, porque Deus o colocaria acima de todos. E todas as nações da terra, e eu acho lindo o capítulo 4, porque Deus, através do profeta, vai dizer que todas as nações da terra olharão para aquele monte. E elas vão olhar para o Monte Sião,
e vão em sua direção para adorar ao Senhor. Mas em meio a tudo isso, há muito sofrimento. Dá uma olhada aí no capítulo 4 de Miqueias, o versículo 10. Quando Miqueias diz o seguinte: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como quem está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia, e ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Vocês vão para a Babilônia, vocês vão sofrer como uma mulher sofre quando vai dar à luz. Vai doer, mas é no meio da dor, no meio da tragédia, no meio das angústias, que Deus vai providenciar libertação. Ali na Babilônia, quando vocês olharem e pensarem assim, tudo está perdido, que o Senhor vai agir, porque Deus é aquele que dá esperança. Mas qual é a base da esperança para esse povo? Considerando que essa profecia termina, e aí na nossa Bíblia, né, provavelmente na sua aí também, há uma divisão entre o versículo 1 do capítulo 5 e o versículo 2. E talvez na sua Bíblia, a Sociedade Bíblica tenha colocado como título da sessão, a partir do versículo 2 do capítulo 5, o seguinte: o nascimento do Messias e o seu reinado. A palavra de esperança, ela vai e passa além dessas divisões que nós temos em nossa Bíblia. Porque quando isso vai acontecer? Dá uma olhada no versículo 1 do capítulo 5. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, porque se há sítio contra nós, ferirão com vara a face do juiz de Israel. E ele está falando, sim, do momento em que Zedequias, rei de Judá, é levado até Nabucodonosor. E o rei manda bater em seu rosto, no rosto do rei de Judá, com vara. Mata os filhos do rei diante dele. E essa é a última coisa que Zedequias consegue ver. Porque depois de mandar matar os filhos de Zedequias, Nabucodonosor manda vazar-lhe os olhos e o leva cativo para a Babilônia. De certa forma, Miqueias está profetizando isso, dizendo que vão ferir a face do rei de Judá. Mas muito mais do que isso. No dia em que ferirem a face do juiz de Israel, a esperança vai brotar. E aí você lembra de Jesus sendo preso? E a narrativa dos evangelistas é que lhe arrancavam a barba e lhe davam socos na face. Porque naquele dia em que feriram a face do juiz de Israel, o monte Sião tornou-se o mais importante de todos os montes, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O dia mais triste da história da humanidade, quando o Senhor da vida foi morto por homens pecadores. O santo recebeu a punição do pecado de outros. Aquele que veio para libertar e revelar o seu amor, recebeu como pagamento do amor que oferecera o ódio. Nesse dia, quando os homens revelaram o pior deles, o Senhor manifestou a sua graça e a sua esperança. Por isso, o capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 5, não pode ser desassociado do capítulo 1, porque no capítulo 2 ele vai dizer, ele só pode morrer, só pode ser ferido, porque ele se torna homem, porque ele se torna gente. Porque não tinham como ferir a face do Deus Altíssimo. E se ele não virasse gente, se ele não nascesse, não poderia ser ferido por nós. E aí, o contemporâneo de Isaías, no capítulo
de Miqueias, o profeta Isaías vai dizer que o Senhor Jesus foi ferido por nossas enfermidades. E é pelas suas feridas, suas pisaduras, que nós somos sarados. A nossa esperança está no Príncipe da Paz, que foi ferido no nosso lugar. O que nós comemoramos no Natal? Nós comemoramos no Natal o dia mais importante da história da humanidade. O dia em que Deus pisou a terra e tornou-se um conosco. Comemoramos aquele que deu origem, ou pelo menos é a inspiração original para o Papai Noel, o bispo Nicolau defendeu tanto. Um Jesus que tem a mesma natureza humana, excetuando o pecado, ou com exceção do pecado, mas que é 100% Deus, e Deus de Deus, mas vazio da glória divina por amor a nós. É isso que nós comemoramos no Natal. E eu quero aprender com você aqui, meditar com você aqui, em 3 lições e 3 aplicações do versículo 2 para mim e para a sua vida. A primeira lição que eu tiro aqui é a origem deste príncipe da paz. A sua origem é uma origem humilde. O profeta começa o versículo 2 dizendo assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Belém era uma aldeia, nem sequer poderia ser chamada de cidade. E eu acho interessante porque as 2 listas de cidades de Judá que nós temos no Antigo Testamento, em nenhuma delas aparece Belém. Nem lá em Josué 13, nem em Neemias 11. Não aparece o nome de Belém porque era uma cidadezinha, uma aldeia pequena demais. E olhando para a história então, o profeta vai dizer: olha, você não está nem na lista das cidades de Judá. Você é pequena demais. Você é pobre demais. Você não tem prestígio algum. E aí me encanta porque o dono de todas as coisas resolveu nascer na menor de todas as cidadezinhas possíveis. Uma cidade que nem mesmo era contada no mapa de Judá, nem me era contada entre as demais cidades de Judá. Era uma vilazinha qualquer. Mas ele não apenas resolveu nascer em uma cidade pequena, mas aquele que é o Rei dos Reis não veio para nascer em um berço de ouro, mas ele nasce e é colocado em uma manjedoura velha e abandonada. Aquele que é o ilimitado, infinito, que o universo não consegue contê-lo, ele se limita ao ventre de uma mulher e durante 9 meses Jesus fica ali no ventre de Maria. Me encanta a narrativa de Lucas, quando Lucas fala sobre o nascimento de Jesus. Porque Lucas diz assim: nos dias de dar à luz, Maria deu à luz ao menino e o enfaixou em uns paninhos e o deitou numa manjedoura. E aí Jesus nasceu nu, completamente nu, como qualquer outra criança, provavelmente carequinha, chorando, não sabia pedir o seu pão. E eu fico imaginando o menino Jesus crescendo e Maria segurando nas suas mãos e o ensinando a andar, dizendo para aquele menino: menino, olha, Jesus, já está na hora de você parar de fazer xixi na fralda. Tem aqui o piniquinho, tem que aprender a pedir isso. Porque se você olhar o Novo Testamento, a narrativa dos evangelhos, tirando os milagres de Jesus, não existe nada excepcional na sua vida. Ele é um homem comum, como qualquer outro, mas ao mesmo tempo é o Deus eterno, infinito. Deixa marcado aí, Miqueias. E abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada por Deus, falando a respeito deste Jesus
ele diz o seguinte, a partir do versículo 6, ou nos versículos 6 e 7 de Filipenses 2. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. E a palavra grega traduzida para a gente aqui como esvaziar é a ideia de alguém derramando completamente o conteúdo de um jarro e jogando fora todo o líquido que há naquele jarro. Então Jesus deixa completamente a sua glória e torna-se um conosco. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vem como gente, como homem, como um simples servo. E aí nós encontramos nos seus lábios uma declaração belíssima, porque ele vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segunda lição que eu aprendo aqui é que ele tem uma origem humilde, mas ele tem um propósito grandioso. Miqueias vai dizer: de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Apesar de ter nascido em Belém da Judeia, uma vilazinha, apesar de não ter lugar para onde ser colocado, apesar de ser pobre e dizer o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e tudo na sua vida foi sempre emprestado. A manjedoura onde ele foi colocado na infância foi emprestada. A casa para onde ele vai depois é emprestada. O barco que ele anda e atravessa o mar da Galileia é emprestado. A casa onde ele dorme é emprestada. O jumento que ele usa para entrar em Jerusalém é emprestado. O cenáculo que ele usa para instituir a ceia é emprestado. E nem a cruz era dele. Nem a cruz que ele carregou. O túmulo que ele usou era emprestado. Tudo em sua vida foi emprestado, mas ele é dono de todas as coisas. Mas apesar da sua origem humilde, o seu propósito é grandioso, porque ele vem para reinar. Ele vem para reinar. E aí os judeus não conseguiram entender, porque olhavam para aquele filho de carpinteiro que não tinha onde reclinar a cabeça e diziam: olha, não pode ser o Messias, porque o Messias veio para reinar. Pilatos, quando esteve diante dele, não entendeu e disse: olha, onde está o seu reino? E Jesus lhe responde: se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos me livrariam. Não entenderam que o rei vem para reinar, mas o seu trono é uma coroa. A sua cruz não é de ouro, mas de espinhos. Porque ele reina servindo. Ele reina servindo. Isso é belo demais. O Rei dos Reis veio servir. E, meu querido, você pode estudar as religiões do mundo, desde as mais antigas religiões até a atual. As atuais, as que surgirem por agora. E você vai ficar encantado com uma coisa: a única religião onde Deus vem à terra, não para sentar num trono, é o cristianismo. Todas as demais religiões, quando os deuses descem, eles descem para governar sobre os homens. A única que apresenta um Deus que vem e serve os homens é o cristianismo. E é por isso que Jesus não consegue ser compreendido, não é compreendido até os nossos dias. Porque como pode Deus vir e tornar-se uma criança? Como pode Deus vir e permitir que a sua face seja ferida por amor de outros? Como pode Deus vir de forma humilde, porque não conseguem entender o propósito grandioso da vinda dele? Porque ele veio para servir, porque se ele não desse a sua vida, não teria, Deus, o Pai, não receberia filhos. Nós não seríamos salvos.
Foi por isso que o versículo mais conhecido da Bíblia, um dos mais conhecidos, João 3,16, diz assim. Vamos lá? Porque Deus... E aí é lindo porque João vai dizer assim, Deus deu o seu Filho. O propósito do nascimento de Jesus é a sua morte. O texto que nós começamos o nosso culto aqui, Mateus capítulo 2, cita exatamente esse texto de Miqueias. E é o momento em que sábios vêm do Oriente e eles chegam a Jerusalém, porque um rei deveria nascer em Jerusalém, na capital, não em uma cidade pequenininha. Mas aí eles são informados que esse rei nasceu em Belém, e eles vão então até Belém. E quando eles chegam, eles encontram o menino Jesus em uma casa, com os seus pais. Tá, tudo bem, os presépios de hoje apresentam os reis magos lá diante da manjedoura, mas não é o que aconteceu. E apresentam também 3, né? Também a Bíblia não diz que eram 3 reis magos. Mas esses homens chegam e eles se prostram diante do menino e o adoram e abrem os seus presentes e lhe oferecem ouro, incenso e mirra. O ouro mostrando a sua realeza, o incenso porque ele é o sacerdote perfeito, e a mirra, que servia para ungir tanto reis como profetas, como sacerdotes. Mas a mirra possuía uma outra utilidade. A mirra era o perfume para preparação de corpo. Quando um corpo ia ser preparado, então ofereciam, davam para aquele que ia preparar o corpo mirra, e ele então untava o corpo com mirra. E no nascimento de Jesus, os sábios do Oriente já nos indicam que ele nasce para morrer, porque há a sombra de uma cruz ali na manjedoura. Ele vem para reinar, e ele reina soberano, morrendo numa cruz. Terceira lição que eu aprendo aqui é que esse que tem uma origem humilde, um propósito grandioso, possui uma glória eterna. Dá uma olhada aí em Miqueias 5, versículo 2, e o versículo 2 termina dizendo o seguinte: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Houve um momento em que esse Jesus nasceu. E hoje nós comemoramos o nascimento desse Jesus. Mas ele sempre existiu. Por isso, vamos encontrar nos seus lábios a seguinte declaração no Evangelho de João: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou quando ele, no Evangelho de Mateus, conversa com os fariseus e diz o seguinte, e pergunta o seguinte: de quem o Messias é filho? E eles respondem: é filho de Davi. E ele questiona dizendo o seguinte: então por que Davi o chama de Senhor? Porque um pai nunca chama o seu filho de Senhor na cultura oriental. Por que então Davi chama o Messias de Senhor se o Messias é filho de Davi? E aí o próprio Jesus explica: Davi chama o Messias de seu filho, porque antes de Davi existir, antes de Davi reinar, o Messias já reinava. Esse Senhor que sempre existiu, que estava no início com o Pai, e é por meio de quem todas as coisas são criadas, esse é o Senhor eterno, eterno. A sua vida não inicia no nascimento e não termina na sua morte. Ele já existia antes de nascer e ele continua existindo depois da sua morte, porque ele ressuscitou e está vivo eternamente. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar fazendo 3 aplicações desse texto para mim e para você. A primeira delas é que nós devemos ser humildes como ele. O Natal é uma época de luzes, festas, de alegria, de risos.
Mas o Natal deveria chamar a mim e a você a lembrar que nós precisamos viver uma vida humilde, assim como Jesus. Não buscar a luz, os holofotes, a glória, mas buscar a humildade e ser simplesmente como Jesus. Aquele que se esvaziou para ser como nós, que se rebaixou para ser como nós. Não é desejar estar por cima, mas é desejar estar por baixo. O Natal deveria fazer isso com a gente. Deveria nos lembrar dessas coisas. E deveria nos lembrar as palavras do próprio Jesus, quando ele disse o seguinte: quem quiser ser o maior entre vós, este seja quem sirva, porque maior é quem serve. E esse que serve, então, segue o exemplo deste que nasceu em Belém. Então, meu querido, não queira ser grande. Não queira que o seu nome seja grande. Viva uma vida de humildade diante do Senhor. Segunda aplicação desse texto para mim e para a sua vida, é que Ele, o Senhor Jesus, mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Através da sua morte, Ele mudou o caminho que nós seguíamos. E não há como a gente viver da mesma forma. Não tem como. Aqueles que têm um encontro com Jesus, eles mudam completamente a sua vida. Porque não há como encontrar-se com Jesus e viver do mesmo jeito. Então eu e você precisamos ser novas criaturas. Precisamos ser diferentes. Não há como a gente dizer o seguinte: olha, eu sempre fui assim. Porque você nasceu de novo em Jesus. Então há uma nova vida, há uma nova história. E quando a gente diz, eu sempre fui assim, eu estou invalidando o sacrifício da cruz. Porque a cruz me faz uma nova criatura. Então não há mais o sempre fui assim. Eu sou novo, eu sou diferente, e você e eu, nós precisamos ser diferentes. Então a mensagem do Natal é: viva uma nova vida, seja diferente, seja diferente. E por que eu devo ser diferente? Porque os meus olhos não podem estar em coisas passageiras, não podem estar aqui na terra. Os nossos olhos precisam estar nos céus. Evaldo, vem cá, me ajuda aqui. E digamos que esta seja a sua vida. E quantos anos você quer viver? Fala aí. Quantos? 200? Boa. Eu queria viver uns 500, assim. Mas vamos pegar aqui a ideia do Lucindo. Vamos viver 200 anos. E vamos pensar que 200 anos seja exatamente essa parte metálica aqui. Só que essa aqui é a sua vida. Você vai morrer aos 200 anos. E aí você termina a sua existência aqui na Terra aos 200 anos. Mas a sua existência não termina, meu querido. Ela continua. E continua, e continua, e continua, e continua. E agora eu quero te fazer uma pergunta. O que é maior? 200 anos ou a eternidade? O que é maior? 200 anos ou a eternidade? Obrigado, Evaldo. Quando a Bíblia diz, quando Miqueias diz que esse rei reina desde os tempos eternos, Miqueias quer dizer para mim e para você que o rei veio para nos colocar na eternidade também, para nos conceder eternidade. E aí sabe qual é o meu e o seu problema? É que a gente está olhando para aqui. Para agora. Então pare de olhar para agora e olhe para a eternidade. Não vale a pena perder uma eternidade inteira
por 200 anos de vida. Não vale a pena. Não vale a pena, e eu sei, meu querido, que você não vai chegar aos 200. Não vale a pena perder a eternidade inteira por conta de 5 minutos de prazer. Não vale a pena perder a eternidade inteira. Então não olhe para as coisas daqui. Olhe para a eternidade. Olhe além. Veja além. Não olhe para esse momento. E aí Miqueias é orientado por Deus para dizer para o povo o seguinte: olha, os assírios estão aí, depois dos assírios virão os babilônicos. Não olhem para isso. Olhem para a eternidade. E a palavra de Deus para mim e para você é a seguinte: a enchente está aí, o coronavírus está aí, os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, as lutas estão aí, mas não olhe para isso, olhe para a eternidade, olhe para o autor e consumador da sua fé. Não olhe para agora, olhe para o futuro, meu querido. Pense no futuro, olhe para Jesus, veja Jesus. E isso dará esperança ao seu coração. Isso dará esperança ao seu coração. Vamos orar?